Olá, meus irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje. Meu nome é Marcelo Barros, eu sou membro compromissado da Comunidade Recado. Tenho 10 anos de vocação, tenho 10 anos de caminhada nesse carisma e venho hoje partilhar com vocês um pouco do ministério de cura e libertação que eu exerço há 6 anos dentro do carisma da Vocação Recado, estando presente e pregando e conduzindo momentos de oração em vários lugares do Brasil, né? E venho hoje com muita alegria partilhar com vocês um pouco do nosso carisma e da nossa missão específica dentro dessa ação que é a cura e a libertação, né? Como é do conhecimento de alguns, a Comunidade Recado tem como missão específica evangelizar através das artes e principalmente através da música, né? E dentro dessa dinâmica, dessa missão, os carismas do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo se infundem, né? E vão se difundindo no meio de nós e alcançando os corações, né? A gente começa, né? Introduzindo todo esse momento com a carta de João Paulo II aos artistas, né, que é uma carta belíssima, é um documento riquíssimo, né, que fala da espiritualidade, que fala da sensibilidade do artista, né, que fala da importância da arte na igreja, né, e a abrangência da arte em todos os aspectos no que diz respeito à evangelização. E um desses aspectos é a cura e a libertação, né? Nós podemos perceber nas palavras do Papa que ele diz o seguinte: ninguém melhor do que vós, artistas, construtores geniais da beleza, pode intuir algo daquele patos com que Deus, na aurora da criação, contemplou a obra de suas mãos. Ou seja, o Papa, nesse parágrafo do documento, ele quer dizer que o artista ele tem a missão de levar aos corações a beleza de Deus. A missão de levar e de mostrar às pessoas aquilo de que é Deus, quem é Deus, né? Então a arte reproduz Deus. Então o Papa ele traz isso com muita prioridade através de suas palavras e continua dizendo: infinitas vezes o artista se espelha em um relance daquele sentimento no olhar com que vós, como aliás os artistas de todos os tempos, maravilhados com o arcano do poder dos sons e das palavras, das cores e das formas, vos puseste a admirar a obra nascida do vosso gênio artístico, quase sentindo o eco daquele mistério da criação a que Deus, único Criador de todas as coisas, de algum modo vos quis associar. Ou seja, belíssimas as palavras do Papa, falando de que a arte reproduz Deus, de que a arte é um dom de Deus. O artista, por si só, possui a sensibilidade, e essa sensibilidade, tocada pelo Espírito de Deus, ela alcança os corações, as profundezas dos corações, inspira na alma das pessoas que admiram essa beleza a alegria, que é uma grande fonte de cura e libertação. E aí o Papa continua dizendo, né? Desejo a todos vós, artistas caríssimos, que sejais abençoados com particular intensidade por essas inspirações criativas. Ou seja, é desejo da igreja que os artistas sejam inspirados por Deus, que é a fonte de todas as inspirações de beleza, de alegria, de cura, de paz. A beleza que transmitireis às gerações futuras seja tal que avive nelas o assombro. Diante da sacralidade da vida e do ser humano, diante das maravilhas do universo, o assombro é a única atitude condigna. Esse assombro que o Papa fala não é o assombro que gera tristeza, que gera pavor, mas o assombro que gera admiração, que traz a atenção total da alma, a atenção total da pessoa àquela obra de arte. Esse assombro que gera alegria, esse assombro que faz a pessoa sair de si. E aí o Papa continua ainda em seu documento, né? Esse tal assombro poderá brotar aquele entusiasmo de que nos fala Nordwig, que é um autor que ele cita na carta, em sua poesia. Os homens de hoje e de amanhã têm necessidade desse entusiasmo para enfrentar e vencer os desafios cruciais que se prefiguram no horizonte. O que o Papa diz aqui nesse parágrafo é que a arte, ela gera vigor, ela gera força.
Hoje em dia, o contexto que nós vemos, as pessoas mergulhando em profundos abismos de tristeza e desmotivação, pessoas mergulhando em profundos abismos de desespero. E de acordo com as palavras do Papa, baseado nas Sagradas Escrituras, a arte tem esse poder de resgatar a alegria e a motivação de viver, de resgatar na alma a essência da vida, que é o amor. E aí, com tudo isso, nós podemos concluir, que Deus é esse amor e a arte reproduz esse amor. A arte reproduz Deus, que é esse amor. O amor que é tão perfeito como narra São Paulo na carta aos Coríntios, o amor que gera paciência, o amor que gera mansidão, o amor que gera tolerância, que gera justiça, que gera verdade, o amor que gera unidade, o amor que exorciza toda tristeza. É esse o amor que gera a arte vinda no Espírito Santo, a arte inspirada na vida de Cristo, a arte traduzida pelas Sagradas Escrituras. A arte tem esse poder e essa força, mergulhada no Espírito Santo, de trazer a vida àqueles que jazem na morte, de trazer a luz àqueles que estão nas trevas. Quantos de nós temos experiências com músicas que nos levam a Deus, que nos levam ao amor de Deus, que nos levam a sentir os mesmos sentimentos de Cristo, de bondade, de misericórdia, de alegria, de esperança? A arte tem essa força de reavivar nas almas as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Através da contemplação de uma obra de arte inspirada em Deus, inspirada nas Sagradas Escrituras, inspirada na vida dos santos, os seres humanos, nós, homens e mulheres, temos a fé reavivada, a fé na vida, a fé em Deus, a fé em nós mesmos. Isso gera cura interior, isso gera libertação dos males que o mundo muitas vezes infunde em nós. A arte inspirada em Deus gera a esperança não nos homens, a esperança não no que o mundo tem a oferecer, mas a esperança em Deus, que é perfeita e que não engana. A arte inspirada no Espírito Santo gera a caridade, que é a excelência, que é o amor, que é a excelência da graça de Deus. Essa caridade que gera nos corações o amor mútuo, essa caridade que gera nos corações a liberdade interior. Essa caridade, como nos narra São Paulo, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, diante de tudo isso, podemos concluir que a arte tem essa força de gerar a libertação, de gerar o amor, de gerar a graça de Deus nos corações. Deus, no seu infinito amor, usa de muitos meios para nos libertar das amarras do pecado. E a arte é um desses meios. Ela nos liberta dos males, ela nos liberta do mal. E uma das grandes amarras que muitas vezes os seres humanos caem pela ação do pecado é na tristeza. E como nos narra o livro do Eclesiástico, a tristeza matou a muitos e nela não há bem algum. A arte, ela exorciza essa tristeza que mata, essa tristeza que deprime, essa tristeza que destrói os corações. Pessoas hoje em dia mergulham em tristezas tão profundas que perdem o sentido da vida, que perdem o sentido de estar em comunhão com as outras pessoas. Essa tristeza gera sentimentos de ódio, de revolta. Essa tristeza muitas vezes desencadeia até mesmo nas guerras. Todos esses sentimentos demoníacos, todos esses sentimentos diabólicos são exorcizados pela alegria. E a arte gera essa alegria. A arte mergulhada no Espírito Santo gera essa alegria. Essa alegria que nos narra no mesmo capítulo 30 do livro do Eclesiástico. A alegria que é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Esse inesgotável tesouro de santidade significa que a santidade vem por essa alegria. A santidade que nos faz comum com Deus. A santidade que nos faz partilhar dos mesmos sentimentos de Cristo, como nos narra a carta, o documento da Igreja a partir de Cristo. Somos convidados por Deus, através da Igreja, a termos os mesmos sentimentos de Cristo. Esse sentimento que é amor, esse sentimento que é misericórdia, esse sentimento que é doação. Tais virtudes
que são traduzidas através dos sentimentos, através das atitudes, elas tendem a morrer se nós fecharmos os nossos olhos para as belezas que Deus nos dá. E o artista, meus irmãos, ele é convidado por Deus a transmitir, a transfigurar, a mostrar essa beleza através do dom específico que o próprio Criador infundiu em cada uma dessas almas. Essa beleza que traz a liberdade, essa beleza que traz a paz. O mundo gira, o mundo continua seguindo e não tem interesse em nos mostrar as belezas, as maravilhas que Deus criou. Deus, em seu infinito amor, infunde no coração do artista essa sensibilidade de reproduzir essa beleza e de gerar nos corações essa alegria que nos faz sair desse meio de tristeza, desse meio de melancolias e nos leva ao amor dele e nos leva ao seu encontro. Podemos concluir também que a arte nos leva a encontrar Deus e esse é que é o caminho de cura interior. Esse é que é o caminho de libertação. O meu encontro com Deus, a arte me leva a conhecer mais a Deus. E quando eu conheço a Deus, eu sou livre. E quando eu conheço a Deus, eu amo. E quando eu conheço a Deus, eu mudo. E isso é cura interior. Isso é libertação. Um dos maiores frutos da arte, motivado pelo Espírito Santo, é a alegria verdadeira. A alegria que experimentam aqueles que conhecem a Deus. A alegria que é desprendida de tudo aquilo que o mundo oferece. A alegria que é fruto do Espírito Santo. A alegria que tem como raiz a intimidade com Deus. Então o artista, ele tem essa graça de reproduzir essa intimidade e de gerar alegria. Essa alegria que nos fala no livro do Eclesiástico, como eu falei, ela tem a força de santificar, de nos unir ao coração de Jesus. A arte tem esse poder de exorcizar todo o mal. E esse exorcizar todo o mal gera cura interior, gera libertação. E a cura interior, nós precisamos saber que é um processo exigente, é um processo de ascese espiritual, é um processo de decisões. Tais decisões só podem ser motivadas por uma profunda experiência de verdade com o amor de Deus. E essa profunda experiência pode ter como canal a arte. Então, meus irmãos, a reflexão que fica para cada um de nós, diante de tudo isso, nas palavras do Papa, é que o Papa ainda continua dizendo, em suas palavras para nós, com tal entusiasmo que gera a arte, a humanidade poderá, depois de cada extravio, levantar-se de novo e retomar o seu caminho. Levantar-se de novo e retomar o seu caminho. Precisamente neste sentido, dito isto, a arte e a beleza vão salvar o mundo. Como nos diz Dostoiévski, a beleza vai salvar o mundo. Então, olha o tamanho da força que a arte tem. Olha o tamanho da força que a arte pode fazer com que você se levante, fazendo com que você tenha um novo vigor, fazendo com que você tenha motivação para viver. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa visão pode ser trazida aos corações através da arte. O grande trabalho do inimigo é destruir a esperança em nós. É nos convencer de que nada vale a pena. Essa é a grande ação do inimigo no nosso meio. É nos convencer de que o amor de Deus não existe. E aí nós levamos a reflexão do sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus massacrado, Jesus desesperado, Jesus triste como homem, mas Jesus cheio de fé. E essa fé fez com que Jesus levantasse diante de todos esses sentimentos que queriam destruir Jesus. Diante de todos esses sentimentos que queriam fazer com que Jesus desistisse de sua missão. Então, nessa hora mais difícil, o inimigo se aproxima de Jesus e diz: você não vai conseguir, você não pode. Cadê Deus? Cadê seu Pai? É muito injusto, é o pecado da humanidade inteira.
Jesus, motivado pelo amor de Deus, olha para o alto e diz: Pai, me ajuda, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa força, essa resiliência, essa graça, a arte também pode ser um canal, porque ela gera alegria, ela renova a fé, ela renova a esperança, ela renova o amor em nossos corações. Bem, meus irmãos, continuando nossa reflexão sobre o poder de cura da arte, né? A arte como instrumento de cura, nós fazíamos a reflexão do sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras, né? E o quanto que ele foi tentado para desistir de sua missão, né? E o quanto as virtudes da fé, da esperança, do amor, do temor a Deus, né? As virtudes, os dons e os frutos do Espírito Santo colaboraram nesse momento para que Jesus, homem, tivesse forças para seguir adiante na sua missão. Essa reflexão serve aqui no nosso contexto para entendermos que a arte também é uma fonte dessas virtudes. A arte como aquela que gera a alegria, como aquela que gera a liberdade interior, como aquela que reproduz Deus, ela também tem essa força de gerar em nós as virtudes, os frutos e os dons do Espírito Santo. Então a alegria é essa fonte, a alegria nos traz essa graça e a alegria vem dessa arte. Certo? Então, continuando também a nossa reflexão, podemos entender que o inimigo de Deus, ele não dorme. Nós dormimos, mas ele não. Então, incessantemente, ele vai tentar confundir as almas que se determinam no caminho de Deus. Ele, como pai da mentira, vai tentar desvirtuar tudo aquilo que foi criado para a glória de Deus. Ele vai tentar desvirtuar para as trevas. A arte foi criada para a glória de Deus. E assim como ela pode ser utilizada para a glória de Deus, ela também pode ser utilizada para a autodestruição do homem. Isso nos faz pensar que, para que essa arte seja usada para a glória de Deus, ela precisa estar sendo submetida ao Espírito Santo. A esse Espírito que é luz, a esse Espírito que é fonte de inspiração, a esse Espírito que é graça, que é amor. Todo artista traz em si a sensibilidade. A sensibilidade está na identidade de cada artista. A sensibilidade conduz o artista a reproduzir a sua arte de acordo com aquilo que ele experimenta. Então a arte, ela transmite uma mensagem. Essa mensagem vai ser transmitida conforme a inspiração, conforme aquilo que inspira o artista. Se aquilo que inspira o artista são os sentimentos de negativismo, são as experiências de trauma que ele teve na vida, é aquilo que o mundo oferece, essa arte, ela vai conduzir os passos daqueles que experimentam dela para o caminho das trevas. E é isso que nós testemunhamos hoje nesse mundo. Músicas que incitam no coração das pessoas a morte, a tristeza, a depressão, a vingança, a traição, a sensualidade. Não só as músicas, mas também outras expressões artísticas, artes plásticas, teatro, dança. Como o inimigo muitas vezes, como o pai da mentira, como o invejoso por excelência, se utiliza das graças que Deus nos concede, se utiliza dos meios que Deus nos concede para desvirtuar as almas do caminho da luz. Nós precisamos estar sóbrios e vigilantes, como nos alertam as Sagradas Escrituras, porque o adversário, o diabo, nos rodeia como leão a rugir, esperando a oportunidade para nos enganar, para desvirtuar os nossos passos do caminho de Deus. Então, meus irmãos, assim como a arte pode ser utilizada para engrandecer e glorificar a Deus, ela também pode ser um grande caminho de perdição das almas. E nós precisamos estar atentos para não nos alimentarmos dessa arte e desse caminho que tantas vezes nos fazem cegar para as grandes maravilhas de Deus. Precisamos estar atentos, porque o inimigo não tem pressa de nos perder. Ele vai nos perdendo aos poucos. E nós vamos nos alimentando muitas vezes dessa arte destruidora, dessa arte que desvirtua o nosso olhar do belo, do sagrado, do amor legítimo, da verdade absoluta.
dessa arte que apaga a chama da fé em nós, dessa arte que muitas vezes nos faz perder a esperança no outro, nos faz perder a esperança de que Deus é amor, de que Deus pode transformar todas as coisas. Vamos nos alimentar das coisas do alto. Jesus é muito claro quando nos fala nos evangelhos: buscai em primeiro lugar as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado. Buscai em primeiro lugar as coisas do alto. Se Deus me concedeu uma sensibilidade de ser artista, se Deus me deu uma sensibilidade de ser compositor, de ser escritor, de ser músico, de ser ator, de ser dançarino, de ser artista plástico, eu preciso, nessa graça, dessa sensibilidade, submeter essa sensibilidade ao Espírito Santo. E como eu faço para submeter essa sensibilidade ao Espírito Santo? Primeiramente, buscando a vivência dos sacramentos. Na presença de Jesus na Eucaristia, eu submeto a minha arte para que Ele nos inspire. Na comunidade Recado nós temos uma música que diz: ensina-me, Senhor, a tua música, que a minha arte seja para ti, de graça dou, devolvo a ti o que de ti eu recebi, e tudo para agradar o teu coração. A música continua: lapida a vontade de amar, constância no Senhor eu quero viver. Então essa constância em Deus, ela nos inspira, ela inspira o artista a reproduzir Deus. Ela inspira o artista a tocar os corações. A arte foi feita para reproduzir Deus, para que os corações experimentem desse amor de Deus. Ou seja, a arte foi feita para evangelizar também. A arte é um caminho eficiente e eficaz de evangelização, que tem sido utilizado pela igreja ao longo de todo sempre, ao longo de toda a existência da igreja, através dos escritos, das poesias, das peças de teatro, das obras de arte, de pinturas, de danças, de esculturas. O quanto que a igreja sempre se utilizou da arte para tocar os corações. O quanto que a igreja soube acolher essa sabedoria do Espírito Santo, soube entender que a arte, ela é eficiente e ela é eficaz no caminho de evangelização. A arte nos faz ter um encontro com Deus, como foi falado anteriormente. A arte nos faz experimentar da beleza de Deus, mas para que tudo isso aconteça, é preciso que o artista tenha uma experiência legítima com o amor de Deus. Não uma experiência superficial, mas uma experiência legítima que gera conversão, que gera mudança de caminho. Essa experiência legítima só experimentam, só tem aqueles que se decidem pelo caminho de Deus. Porque um caminho de Deus é um caminho de decisões. Artistas, precisamos nos decidir a reproduzir Deus e não reproduzir as mazelas do mundo. Precisamos decidir a reproduzir Deus e não a reproduzir o pecado na nossa arte. Precisamos nos decidir a levar os corações à experiência da beleza que vem de Deus, da beleza que vem do amor de Deus, da beleza que conseguem transmitir os artistas que experimentam dessa graça santificante que é o Espírito Santo. Quando nós invocamos o Espírito Santo na célebre oração, nós dizemos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Nessa oração podemos concluir que o Espírito Santo é aquele que enche os corações com o fogo do amor de Deus, é aquele que renova a face da terra, quanto mais a nossa arte. O Espírito Santo tem a força da renovação. Se hoje as minhas inspirações são na tristeza, na dor, no sofrimento, essas inspirações elas podem ser renovadas desde que eu, com fé, com confiança, com esperança, volte o meu olhar para o Senhor e clame: vinde Espírito Santo. Os sacramentos, eles são esse caminho reto rumo ao Espírito Santo. Quando eu recebo o Senhor na Eucaristia, a minha vida, o meu coração se enchem do Espírito Santo. Eu estou pleno de Deus e eu posso reproduzir Deus com a minha arte. Todos os demais sacramentos
são um caminho reto para o amor e para as inspirações que vêm do alto. Precisamos dessa forma nos decidirmos a viver aquilo que o Senhor nos chama a viver como cristãos, como católicos, autênticos. E a nossa arte vai trazer essa graça. Precisamos estar atentos, precisamos estar principalmente atentos a não cairmos nas ciladas da nossa sensibilidade. O caminho de Deus é um caminho de decisões e não de sentimentos. O caminho de Deus é um caminho de felicidade e que muitas vezes exclui alguns prazeres. O inimigo vai tentar nos confundir. Precisamos ser fortes. Precisamos nos deixar influenciar somente pelo Espírito Santo. E a melhor forma de orientar a arte no caminho da salvação, no caminho da cura, é submetendo essa arte ao Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, como pessoa da Trindade, é a fonte de inspiração das belezas de Deus. O Espírito Santo de Deus inspira naqueles que os buscam os mesmos sentimentos de Deus. E esses sentimentos, sendo traduzidos na nossa arte, geram salvação, geram cura e libertação, geram intimidade, geram encontro com Deus. E esse é o caminho de cura. A vida de Cristo e os mistérios da vida de Cristo, da vida dos santos, da vida de Maria, são grandes fontes de inspiração para a nossa arte. E vividos à luz do Espírito Santo, nos conduzem ao caminho de salvação, nos conduzem ao caminho de cura interior. E eu encerro esse momento de partilha e esse momento de formação com uma frase ainda do documento citado no início do Papa João Paulo II, que fala que é a carta aos artistas, e ele cita uma frase dizendo: eleva-se do caos o mundo do Espírito, que se eleve do caos, que muitas vezes nós vivemos, do caos desse mundo, o mundo do Espírito Santo, que é louvor, que é alegria, que é arte santificada. E o Papa ainda conclui sua carta dizendo que vossa arte contribua para a consolidação de uma beleza autêntica, que, como revérbero do Espírito de Deus, transfigure a matéria, abrindo os ânimos ao sentido do eterno. Que Deus nos abençoe, nos conduza ao caminho de santidade e que o Espírito Santo continue a nos inspirar no nosso caminho de arte, de louvor e de alegria.